Eita. Brancos. Eu quero meus cabelinhos brancos. O que houve? Eu tô pegando os bastidores da minha sogra falando o que é os cabelinhos brancos. 1, 2, 3, gravando. Olá, fala tu que eu tô animado. Aqui meu padrasto, doutor Eugênio, dona Bernadette e doutora Priscila foi chamada aqui às pressas porque minha mãe tá preocupada. É isso mesmo, minha mãe tá preocupada com o dia da reunião lá no CEF, o que ela vai falar, o que ela vai fazer. E a gente trouxe a doutora Priscila para tirar essas dúvidas, porque reagrupamento familiar não acaba com a chegada dos pais aqui em Portugal, aqui em Braga. Continua no dia da reunião no CEF. Gente, olha só como eu sou animada. E ela reclama, mas ele conseguiu. Fala tu que eu tô animada. Então, assim, ele conseguiu me superar no meu nível down de animação. Vamos lá. Vamos lá, tá gravando? Tá gravando. Então Tá vamos lá. gravando. Doutora Priscila. Funciona da seguinte maneira. O responsável financeiro tem que comparecer ao CEF, e aí a gente tem duas situações. A situação do Rafael é uma situação que ele é a pessoa titular de residência, e tem aquela pessoa que é cidadão europeu. As duas situações funcionam para o reagrupamento, ok? A diferença é que quando você é titular de um visto, o reagrupamento vai acompanhar o seu visto, e quando você é titular você é cidadão europeu, o reagrupamento é um título de 5 anos. Perceberam a diferença? Por exemplo, eu reagrupei a minha mãe e a Gabriela. Então, a residência delas acompanha sempre a minha. E o meu título renova de tempos em tempos. Se eu fosse de nacionalidade portuguesa, automaticamente, para reagrupar a minha mãe, ela teria um título de 5 anos. Então, o responsável vai até o CEF, assina um termo de responsabilidade, inclusive tem um modelinho no site. Se você quiser já levar preenchido, pode fazer. Se tiver dúvida, leva o título em branco e aí tira as dúvidas lá com a pessoa atendente do serviço do CEF. Esse reagrupamento vai com os dados deles dois. Vai com os dados. Você é a pessoa que vai assinar o termo de responsabilidade. Eu vou levar esse papel Exatamente. preenchido. Você vai colocar lá os seus dados e vai colocar por quem você se responsabiliza. E essa pessoa é justamente o seu ascendente ou descendente. A gente tem uma situação peculiar aqui, que a dúvida da Cris o Rafael pode reagrupar o padrasto? Pode, porque é o ascendente e o descendente. Nessa situação, se ele provar que já vive com a mãe do Rafael há não sei quantos tempos, enfim, já tinha uma convivência familiar, é isso que a lei determina. Você pode fazer o reagrupamento. Está no artigo 98. Você tem que provar que você já tinha uma convivência desde o Brasil. É assim que funciona. Ok. Mais de 20 anos. Qual é o requisito? Você tem que provar, primeiramente, que essa pessoa vive em Portugal às suas expensas, ou seja, você é o responsável financeiro pela pessoa. Então, no caso do Rafael, Não pode ter renda? pode ter renda, mas o fato da senhora ter renda não significa que aqui vai ser contabilizada para efeitos de reagrupamento. Porque, veja bem, a pessoa pode ter uma renda de um salário mínimo, só que essa renda de um salário mínimo é insuficiente para mantê-la. Então, o Rafael manda todos os meses dinheiro para a senhora no Brasil. Ok? E aí, nesse caso, está comprovado que ele vai ser responsável pelo seu sustento em Portugal. Qual é o requisito para ele? O primeiro reagrupamento, a pessoa tem que ter um mínimo de 317 euros a mais do que aquele que é o salário mínimo, que é 635. E depois vai sempre acrescer os 30%. Em relação, primeiro é metade e depois 30%, em relação a cada filho. Então, o Rafael reagrupou a Cris e depois ele tem o suficiente para reagrupar a Valentina e o suficiente para reagrupar a Vitória. E aí vai ter que ter a mesma cota à parte para reagrupar a mãe e o padrasto. Esse é o requisito. Ok. Vamos fazer contas? Vamos. 635, 317, 210 Cris, 210 Valentina, 210... A Cris tem a autorização de residência. Mas a dela é autônoma da sua. Eu não sou agrupada. Eu tenho visto D2. Eu tenho D2 e ele tem o D2. Ah, ok. Eu não tava sabendo, Por gente. quê? Porque um dia eu quero reagrupar os meus pais comigo. Ok, entendi. Então, Dois a conta do Rafael é
635, 317. Quem reagrupou, Valentina? Vocês reagruparam diferente, Valentina? Você reagrupou uma, eu Ele reagrupou uma, eu reagrupei outra. Ok, então 635 para o Rafael, 317,50 para a Vitória e agora 210 para a dona Bernadette, mais 210 para o padrasto, que eu esqueci o nome. Eugênio. O senhor Eugênio. Essa é a conta básica, tá, gente? Tem que levar também o contrato de locação, ou o contrato, no caso deles, é de propriedade do imóvel, o imposto de renda declarado em Portugal e, se possível, se der tempo, se já tiver mais de um ano que a pessoa reside em Portugal, você tem que declarar ela também no seu imposto de renda como agregado familiar. Então, mas eles não moram aqui. Não, então, nesse caso não. Estou dizendo, na situação do reagrupamento, a partir de que a residência dela já tiver completado um ano, ela vai ter que ser integrada ao seu imposto de renda. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem tem mais de 65 anos, isso altera alguma coisa, facilita? Sim, a questão é o seguinte, a situação da dependência financeira, ela tem que ser provada para as pessoas abaixo de 65. Acima de 65 já é presumido. Então, a comprovação da questão da dependência financeira, ela cai quando a pesua tem mais de 65 Então, para anos. nós dois, facilita isso aí. Sim, com certeza. E entregou a idade, que tem mais de 65, olha aí, entregou a idade. 52, não era mais ou menos isso que a gente estava calculando? 62. Ih, a sogra não quer contar a idade. Então, Vê as perguntas aí, tinha mais perguntas. Olha, Eu tô vocês vendo. valorizem esse vídeo. Eu hoje estou na produção, eu não me aguento. Eu hoje estou ali no backstage, estou atrás das fez câmeras. escova no cabelo, Mas tá chovendo, pois é, coloquem e ela um tá- like aqui nesse vídeo, porque vocês nunca viram um vídeo como esse. Doutora Priscila tá aqui dando já a consultoria inteira do que é reagrupamento familiar. E vocês não estão valorizando. Senta o dedo aí nesse like em respeito à senhora, minha sogra, que tá sentada ali, ó. Olha lá. Ela tá aparecendo assim porque ela fez escova e ela ficou chateada que ela não ia fazer o vídeo. Ela tá toda hora. Tô dando um jeito de aparecer. Tá Onde é muito que foi bonita. essa escova? É da Dá Isabela, os não é? Isa Guedes. Isa Guedes. Tá lá no cupom Crisazen com 19 desconto. euros, eu vi hoje mais cedo. pra fazer Olha, nutrição nutrição e escova. Pois é, eu tô pensando em ir lá também, mas não vou esperar a chuva passar. Fala aí, quais são as perguntas? Então, rendimentos, nós somos aposentados, precisa levar ajuda, não importa. Não, nesse caso, como eu falei pro senhor, acima de 65 anos, Não você é não precisa. O que aconteceria se fosse para rendimento, você teria que comprovar quando é a situação do visto D7, em que você vai apresentar o visto D7 e aí você reforça a documentação que você apresentou no dia da entrevista lá no consulado ou na VFS. Outra pergunta, levar de documentos, além do que o Rafael vai apresentar, o que eu preciso e que ela precisa? Ah, tem uma lista. Eu não tenho a minha lista de cabeça. Eu tenho essa pasta aqui, pesa uns 15 quilos. Não, mas a gente vai preparar o dia, que a lista de cabeça eu não tenho. Então, Sim. eu vou falhar. Se eu falar alguma coisa, vocês vão pensar que é só isso, eu posso esquecer algum Espero item. que esteja tudo aqui. Certidão de nascimento dele. Certidões. Não, né? gente, a Depois gente lista. vê isso. Por isso que a Cris falou que eu ia dar uma consulta completa. Não é bem assim, não. Eu vim aqui tirar algumas dúvidas, porque eu não tenho a minha lista de cabeça. Se eu falar todos os itens, que pra mim são todos, ficar faltando um, alguém depois vai aparecer no vídeo e falar assim: ah, eu não levei todos os documentos porque a doutora Priscila não falou esse. né? Então, pra não cair em erro, eu vou dizer pra vocês o seguinte: marca uma consulta se você tiver dúvida sobre reagrupamento, a gente esgota o tema, eu passo a lista, faço a conferência e acompanho você no dia da entrevista. Certo. Outra pergunta, quem pode estar na hora da entrevista? Olha, era comum, você pode estar acompanhado de um advogado, o responsável e mais a pessoa que vai ser reagrupada. Hoje em dia, em determinados locais, só sobe uma pessoa por vez. Então, geralmente, a pessoa que vai ser o responsável por assinar fica lá embaixo, no setor, esperando, e aí o funcionário do CEF vai, leva o termo de responsabilidade para ele assinar, ele assina e devolve o documento. Porque o importante é a pessoa que vai tirar a fotografia para receber o título e estar lá na presença do funcionário do CEF. As outras pessoas, por exemplo, a assessoria do advogado ou a pessoa que vai assinar o termo de responsabilidade, aqui em Braga especificamente, eles não estão deixando subir. Certo. E no A não caso, ser quando é menor de idade, tá, gente? Menor de idade, óbvio que o pai vai ter que subir. a gente subindo, cada um, Cada uma vez? Separado.
Eles Isso vão aí- fazer isso- tipo isso um é uma interrogatório Mas isso ou não é tem um- essa conotação? Não, isso é uma logística do local. Pode subir de os dois de uma vez ou pode subir um sim. de cada vez. É o tipo de coisa que a gente não tem como vai prever. saber na Mas hora. no dia da entrevista, é tudo muito assim, é natural. O mais importante é você respeitar a lista de documentos que vai ser enviado. Você vai ver que eles pouco conversam, pegam a lista de documentos, verifica se tem tudo. Se estiver faltando alguma coisa, dependendo do nível do documento, se é um documento indispensável, eles vão falar para você que não tem como fazer, ou se não for um documento indispensável, eles vão fazer todo o procedimento, vai cair em uma exigência e você vai ter o prazo para poder juntar o documento. As pessoas têm muito medo, doutora Priscila, eu recebo essa pergunta no canal, de que vai chegar no CEF e vai ter um interrogatório, alguém que vai te fazer milhares de perguntas, e aí você fica com medo de ficar nervoso pra responder. Faz Não é parte bem do assim. Pacote É um de medo. A gente tem um pacote de medo. pacote de medo, Eugênio. Veja bem, essa não é uma dúvida só em relação ao CEF, também é uma dúvida em relação ao próprio consulado na época de apresentar o visto. Não existe essa de entrevista. As pessoas não entram na seara dos seus motivos de estarem em Portugal. O que acontece é tudo do ponto de vista documental. Até aquilo que precisa ser questionado por você, questionado com você, é feito por meio de documento. Em alguns lugares eles pedem uma declaração de motivos, por exemplo, porque você não deu entrada no teu processo de residência de estudante no Brasil. E aí você justifica por conta da situação das aulas, calendário, o consulado fechou. Ou seja, todos os motivos que levam a fazer perguntas, eles são depois submetidos por meio de documento. Então o importante é você levar a documentação correta, porque geralmente eles falam pouco conosco. O que eles querem saber é se você tem ou não tem um documento específico para cada requisito. Top. Mais alguma pergunta, doutor? Outra pergunta é em relação ao que você já falou sobre se o padrasto ou a madrasta, dependendo do caso, se pode, né? Pode. Isso Levando por quê? o casamento apostilado, eu Sim, acho que resolve. sim. Lá no Brasil, na TAP, a funcionária que atendeu a gente para dar algumas informações se estava tudo correto, ela falou, padrasto não pode, padrasto. Então a gente já criou aquele medo, né? Pode. Então, por falta de... Era uma funcionária desinformada, na verdade. Exatamente. Da mesma maneira que enteado e enteada também podem. Veja bem, é o mesmo princípio. Se eu posso reagrupar a minha enteada, que não é a minha filha original, eu também posso reagrupar o meu padrasto, que não é. É a mesma situação. E teve convívio, porque ele conhece o Rafael desde 16 anos. Sim, mas a questão tem a problema de legislação tempo, né? permite. É que as pessoas às vezes problema muitas. de tempo. Não é essa a questão. A legislação permite. Se você olhar, é o artigo 98 da legislação do imigrante e o artigo 37 na legislação que trata do cidadão europeu. Nas duas situações, o que a legislação busca é fazer a reunião familiar. Então, o que ele não permite, por exemplo, reagrupar irmão, ok? Reagrupar primo, reagrupar tio, a menos que essas pessoas já vivessem independência econômica, ou por exemplo, olha, eu tenho um irmão que é meu dependente do imposto de renda porque ele tem alguma deficiência mental que é impossível trabalhar. Eu posso reagrupar? Nessas situações, na legislação europeia, sim, mas a legislação que regulamenta os vistos, não. Então elas têm algumas diferenças entre si. Agora, eu tenho um filho que é maior de idade, só que ele continua na minha dependência financeira, ou porque ele estuda, ou porque ele tem também um problema de deficiência. Posso reagrupar? Pode. Porque a legislação diz o seguinte, que os filhos menores, mas numa situação em que eu tenho um filho que eu provo que ele tem uma independência econômica e que é uma dependência perpétua, uma vez que ele tem uma deficiência e não possa trabalhar, ele também vai ter o direito ao reagrupamento. Todas as perguntas, doutor? Última pergunta. Tempo para entrega. Isso aí E eu varia tudo muito. certinho, tudo bonitinho. Varia muito. Pelo Eu tenho correio e tem que pagar lá na hora. Quanto que paga, paga 50 na hora? euros é a taxa. 50 euros em por pessoa. situações em que eu tenho uma situação que a entrevista no CEF foi dia 11 de novembro, eu lembro bem porque eu estava numa audiência de direito de família, agora, e o cartão chegou anteontem. E eu tenho uma outra situação, que a entrevista foi em outubro, que o cartão não chegou. Eu tenho uma entrevista que foi em setembro, que o cartão ainda não chegou. Tem entrevistas que foram em Viseu há um mês, o cartão já chegou. Tem entrevista que foi no Porto há 18 dias e o cartão também já chegou.
Mas tudo dentro de dois meses no máximo. Não tem um prazo. Eles falam que é até 60 dias. 60. Só Só que eu vou dizer, esses que eu estou fazendo referência em setembro e outubro, setembro o prazo já acabou e o cartão ainda não chegou. Eu não sei o que acontece, essa é a verdade, gente. Às vezes você está no mesmo conselho, fez a entrevista no mesmo órgão do CEF e alguns cartões chegam antes que os outros. Em entrevistas que aconteceram depois. Eu também já me questionei sobre isso e eu não sei qual é a resposta. Pagamento em dinheiro, multibanco, como é que é? Então, veja bem, a gente está falando especificamente da entrevista deles. Isso varia muito. Tem situações em que o CEF tem o multibanco e situações que o CEF não tem. Agora, é certo que dinheiro sempre vai ser aceito. Agora, aqui de Braga, por exemplo, não tem o serviço de cartão. Tem um multibanco na loja do cidadão, as pessoas podem sacar e tirar o dinheiro. Levar já o dinheiro. Bom, então é isso. Acho que tá tudo explicado. Fui zoado aqui porque o ânimo não foi muito grande, né? Fala tu que eu tô animado, a esposa zoou, a doutora zoou, eu só sacaneou, mas tudo bem. Cada um tem seu grau de animação, gente. Eu só falei A doutora... porque ela sempre me zoa. Ela me zoa, ela fala que eu não sou animada. Eu falei, se eu não sou animada, que Rafael é. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido as dúvidas que eu recebi ao longo, desde o dia que eu anunciei que a minha sogra chegou em Portugal. Agora vamos torcer aí, conto com a torcida de vocês pra dar tudo certo, não tem por que dar errado e eu vou ter que aturar a sogra mesmo. E olha só, gente, importante, quem precisar reagrupar, quem tá no Brasil, que precisa saber como é que vai trazer o familiar para fazer a reunião familiar, que é uma situação diferente do reagrupamento, entre em contato aí com o e-mail que a Cris divulga pra gente fazer a assessoria pra vocês. Já tá aí na tela. E é isso, ó, beijinho, até o próximo vídeo. Dá tchau, sogra. Tchau!